Salve galera do canal, tudo certo? Aqui em fala de vocês mais um vídeo aqui no canal. E muito bem pessoal, hoje traremos para vocês um rank da sala 1A do anime Boku no Hero, baseado na minha opinião pessoal, onde a gente vai ver os pontos deles de, por exemplo, eu usei os meus pontos, cada um de vocês podem usar os seus pontos para montar o seu próprio rank aí nos comentários. Mas muito bem, o rank que eu montei eu usei como base a versatilidade da individualidade do personagem, a força dele em combate e o potencial que ele tem para crescer com ela. No caso, então, a gente vai estar analisando isso aí. Eu vou estar usando como base apenas o anime. Para quem conhece aí o mangá, eu sei que está bem mais avançado, então por favor, né? Eu vou usar apenas com o anime como base. Se você quiser usar o mangá como base, não tem problema. Então eu espero que no comentário você monte seu próprio ranking pra gente poder estar comparando e ver, discutindo. Se você concorda comigo é da hora, beleza? Então vamos pro vídeo aqui. Então vamos nessa. Antes da gente começar o vídeo, pessoal, tô dizendo aqui pra você rapidinho que eu tô doente. Eu ainda não sarei 100%, mas eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês pra poder manter a frequência no canal. A gente tá aqui com um vídeo novo todos os dias, espero que vocês se inscrevam no canal, né, obviamente, porque a gente tá se esforçando aqui pra manter essa frequência pra vocês. Então deem esse valor aí pra nós, dê uma chance pro canal. Assim, aí que eu e meu mano Rebel estamos sempre aqui produzindo conteúdo pra vocês, faça dia, faça sol, faça chuva, faça pandemia, então vamos nessa. Vamos para o nosso top, aí nosso rankzinho da sala 1A. Então vamos começar falando aqui dos 20 alunos, para quem não sabia, a sala do Midoriya, que é a 1A, que é a sala que a gente está fazendo um ranking aqui de poder, de acordo com as minhas opiniões, elas possuem 20 alunos. Então a gente vai estar usando aí, vamos nessa. Primeiramente, vamos começar com o nosso 20º lugar, ou seja, o aluno que eu considero mais fraco. Em 20º lugar a gente vai estar aqui com o Mineta, Minoru Mineta, pra vocês aí, o nome completo do Mineta. Esse nosso grande alívio cômico no anime, né? Vamos ser sinceros. O Mineta ele não teve quase nenhum momento sério no anime. Ele teve acho que um ou dois ali em batalha, mas mesmo assim, ainda assim teve uma pegada mais de comédia. Então eu diria que quando ele terminar o UA, se tornar um herói, porque eu acredito que todos da sala do Midoriya vão se tornar uns heróis profissionais, não vão ter nenhum reprovado, alguma coisa desse tipo. Eu acho que ele será meio que um herói secundário, porque basicamente ele não tem potencial nenhum de crescimento. A individualidade dele é bem limitada, que é aquela pega-pega em português mais ou menos, mas é pop-off. E basicamente é isso. Ele tira essas esferas do cabelo dele, que no caso são o cabelo dele nesse anime, né? Essa individualidade dele. E elas prendem e não tem nenhuma mostrando que elas fazem mais do que isso. Apenas mostra que o menino tem um limite que ele pode criar de esferas e que ele está treinando para aumentar esse limite. Então meio que vai depender muito da criatividade dele para fazer uso dessa individualidade. A única função dela é desconhecida. Ela possui uma coisa bem limitada, né? Porque ela só tem uma função, que é grudar. Então ele tem que usar a criatividade para criar ataques com isso e criar situações para poder usar ela. É por isso que eu considero ele mais fraco, além da grande fraqueza dele, que é ele não possui um bom combate físico, ele não possui nada muito bom para resgate. Essa individualidade dele é bem complicada mesmo. Ele seria mais como um herói de suporte. Bem, para o nosso 19º lugar, a gente vai ter aqui a Toru Hagakure, que para quem não conhece, é a garota invisível da sala do Midoriya. Basicamente isso. A individualidade dela é a invisibilidade. E isso consiste basicamente na manipulação da luz. Para quem não entende muito bem como funciona a invisibilidade dela, é basicamente isso. A Toru, ela realmente se vê, ela sabe onde está as partes do corpo dela, a gente que não consegue ver. No caso, ela é invisível ao olho do ser humano normal, mas a ela não é invisível, por isso que ela não sente dificuldade com o próprio corpo. E essa manipulação da luz que ela tem que deixar ela invisível ao olho dos olhos humanos. É a iluminação que o corpo dela produz, faz com que ela crie esse efeito de invisibilidade. E basicamente eu coloquei ela nessa posição porque o único ataque que ela demonstrou ter no anime é um ataque onde ela refrata a luz do corpo dela e gera cegueira nos oponentes, mas ela não demonstrou muito eficiente isso em combate. Eu diria que é basicamente o fato dela ter que ficar parada para fazer isso, levar um tempo para fazer isso. Então é basicamente isso. E ela também não, tirando a invisibilidade dela, ela é basicamente uma garota comum, o que deixa ela em desvantagem em quase tudo: combate, resgate, versatilidade de individualidade. Apesar dela ser muito útil para outros tipos de coisas, de heróis, por exemplo, infiltração,
coisas assim de heróis que ela precisa entrar de maneira stealth, ela é a pessoa perfeita, porque ela é invisível. Só que isso também limita muito ela, porque é a única individualidade dela. Ela só é invisível. Ela só tá na frente do Mineta, porque ela basicamente tem mais funções que o Mineta, e ela possui uma força bruta um pouco melhor também, porque ela já demonstrou que ela sabe lutar um pouquinho melhor, e o Mineta nem sequer sabe lutar. Tudo que ele sabe é usar a individualidade dele para conseguir golpes especiais que não são os mais eficientes. O dela, basicamente, eu considero mais útil por causa disso. Ela também provavelmente vai ser uma heroína de suporte. Não creio muito no destaque dela, porque obviamente além de ser uma personagem secundária, a individualidade dela tem uma curva de crescimento muito baixa. A não ser que ela treine melhor o seu controle de luz, ela não vai ficar muito mais forte do que ela já é hoje em dia. É basicamente esse meu ponto de vista sobre ela. Esse foi o nosso 19º lugar. Vamos para o nosso próximo. Para o nosso 18º lugar, eu pensei aqui no Koda. Para quem não conhece, o Koda é aquele nosso timidozinho rapaz que tem a individualidade de voz animal. É uma individualidade interessante que em teoria deveria ser bem mais forte do que ele demonstra. Talvez seja porque o Koda ainda não dominou ela totalmente. Então, como eu estou usando como base no anime, eu não sei que curva de crescimento ele pode ter quando ele se tornar um super-herói. Mas basicamente no que ele demonstrou, ele pode falar com qualquer animal e pedir qualquer coisa para eles. Isso pode auxiliar ele em várias coisas diferentes. Ele pode conversar com o animal para auxiliar ele em combate e tal. Mas isso bota ele em muitas desvantagens, já que os heróis têm agido principalmente em lugares urbanos. Talvez se ele age em outro lugar, em uma área diferente, um pouco mais animais, para que ele possa ser mais eficiente, talvez seja assim. Como ele é uma pessoa muito gentil, muita coisa, eu também creio que ele vai ter dificuldade em lidar com os vilões. Claro, isso pode ser trabalhado. E ele não demonstrou nenhuma habilidade de luta também, isso complica demais. E quanto a falar com os animais, isso também não ajuda tanto com resgate ou outras coisas que os super-heróis normalmente fazem. Então eu acho que a habilidade dele é bem limitada a só falar com os animais, ele depende muito dos animais para que ele seja efetivo. Então em lugares onde ele não vai conseguir se comunicar com nenhum animal, ele é basicamente uma pessoa comum. É isso que eu vejo, por isso que eu coloco o Koda na 18ª posição. Vamos para o nosso próximo aluno. Em 17º lugar, a gente vai estar colocando o Sato, o nosso querido Homem de Açúcar. Para quem não conhece, a individualidade dele é o Sugar Rush. E por que a gente está pensando aqui? Por que você colocou ele numa posição tão baixa? Ele é muito forte. Força não é tudo, pessoal. Primeiro que ele precisa do açúcar para conseguir ficar mais forte. E ele tem um tempo limite que ele aumenta a força dele. Então, ele sempre precisa estar consumindo açúcar também. Tem basicamente ele tem um ponto fraco muito grande, que é ele possui uma exaustão. Depois que acaba o açúcar, acaba o poder dele. Então, além do tempo dele ser limitado, a força que ele ganha não é tão boa assim. Não se iguala nem ao Midoriya com 5% do dano floral, por exemplo. Então, por essa força ser alta, é uma força boa. É uma força sobre-humana, realmente, ali. Mas para o mundo dos heróis com força, ele acho que ele não seria tão destacado assim. E por ele depender do açúcar, ele tem um tempo muito limitado, isso limita ele demais. Super força pode ajudar em alguns resgates e tal, mas não é tão bom assim. E em combate ele talvez seria útil, mas também ele não tem uma força tão forte, tão alta como os outros heróis de força. Por exemplo, a Giant Girl, lá, a Mount Lady, né? No caso, que ela aumenta de tamanho e tal. Ou aquele cara que tem aqueles punhos que parece uns bagulho de polícia que ele leva e tal. É basicamente isso. Então, comparado aos outros heróis de força, ele é bem inferior. Mas se ele tiver uma gama de crescimento legal aí com o passar do tempo, antes de se tornar um herói, talvez ele venha se tornar alguma coisa mais forte, mas por enquanto ele vai ocupar essa posição no nosso ranking aqui. Vamos para o nosso próximo aluno da sala 1A. Em 16º lugar eu coloquei aqui para vocês o Ojiro. Quem não lembra do nosso querido homem que tem um rabo? Exatamente, a individualidade dele é basicamente ter um rabo, que é um membro a mais do corpo dele, que é uma extensão do corpo dele. Isso ajuda ele em combate físico e a se movimentar pelos lugares. Ele já demonstrou uma força de combate muito interessante, uma boa habilidade de luta, e ele também demonstrou que ele é muito bom em algumas estratégias em equipe. Então isso demonstra uma versatilidade boa para ele. Como a individualidade dele é uma individualidade física, como da Hakuri, que é basicamente passiva,
A Hakuya é invisível, ele tem um rabo. Essa é a individualidade dele. Então, são individualidades que eles não tem como mudar muito, digamos assim. Então, basicamente, o que acontece aqui? Ele tá nessa posição acima do Sato porque eu queria que a força dele com combate seja melhor, já que ele possui mais técnicas e o rabo dele só tem uma força física muito maior do que um simples braço. Então, é basicamente por isso que eu coloco ele acima do nosso querido Sugarman. E é isso, é por isso que o Rodrigo tá ocupando essa posição. Eu espero que vocês gostem do nosso ranking aí, como é que tá ficando. E vamos para o nosso próximo personagem do ranking da sala 1A. Em 15º lugar, um dos personagens que é mais cotado como mais fraco até mesmo do que o próprio Mineta no anime, o Aoyama, cara. Coitado do Aoyama, mano. Ele é um cara muito de boa, ele é um cara muito cômico, ele é um cara muito brilhante, se podemos dizer assim. Porque o Aoyama, ele também é usado como alívio cômico, então ele não tem muitos momentos sérios, e não foi demonstrado ele em combate de maneira eficiente. Ele possui o Naval Laser, que é uma mentalidade que faz com que ele solte laser do umbigo. Esse laser é bem poderoso, já foi demonstrado no anime várias vezes que ele é bem forte. Ele pode usar tanto para se mexer, só que de maneira ineficiente, e pode usar para combate. Esse mentalidade possui vários problemas, como ele não poder se mexer quando ele está usando, ou ela tem um tempo de recarga um pouco alto. Então, quando ele treinar, talvez esse laser fique com um tempo de recarga tão baixo que talvez fique meio mais eficiente. Então ele tem uma curva de crescimento interessante. Mas no anime ele não demonstrou tanto crescimento, mas ele ainda assim está acima dos outros porque o poder de destruição do laser dele ainda assim é muito alto. E mesmo ele demonstrando toda essa coisa aí, ele realmente tem um bom pensamento em batalha. Então eu diria que ele está nessa posição aí por causa disso. Vamos para o nosso próximo personagem. Em 14º lugar a gente tem o Choji. Para quem não conhece o Choji, ele é basicamente... O Choji, ele é um homem que possui múltiplos braços, e nesses múltiplos braços ele pode colocar membros a mais. Por exemplo, ele pode criar nos seus braços extras um olho, um ouvido, uma orelha, uma boca. Então basicamente isso, a individualidade dele, membros extras. Então isso pode ser muito versátil, porque ele pode intensificar os sentidos dele com esses braços, e também ele possui uma força de combate muito boa, sendo ele mais forte que um humano normal, já que ele possui braços a mais e uma estatura muito alta, como demonstrado no anime. Ele é o personagem mais alto da sala, o personagem mais robusto. Então eu diria que ele possui aí esse físico muito interessante e essa individualidade que é muito versátil. Por isso que eu digo pra vocês que ele tá nessa posição por causa disso. Então vamos para a nossa próxima posição no ranking. Em 13º lugar a gente tem o nosso querido sorrisinho Zero Hanta. Quem não lembra do Zero Hanta? O nosso Homem-Aranha do Boku no Hero, o cara que possui a individualidade fita, que ele solta basicamente uma espécie de fita dos seus ombros, seus cotovelos. Essa parte aqui, o cara tem uma fita muito braba ali, que ele usa para se mexer, criar armadilhas, e tipo assim, uma individualidade que depende muito da criatividade do usuário, por exemplo. Tipo, ele tem que pensar muito para usar a individualidade dele, e isso torna ele um personagem muito melhor de inteligência e estratégia em batalha. E ele já demonstrou que ele também é bem ágil em resgates, é muito rápido na sua movimentação, ele é muito bom em combate, ele sabe lidar com pessoas mais fortes que ele. Por exemplo, naquela luta que teve no festival desportivo contra o Todoroki, ele realmente não tinha nenhuma chance de ganhar, já que o Todoroki só congelou ele. Mas ele realmente teve uma ideia de um ataque surpresa, que mostra que ele não pensava que ele ia perder, de tão desigual que foi. Mas ele possui um bom potencial para qualquer tipo de coisa, um herói de suporte, um herói de combate, um herói de resgate. Ele possui mesmo essas vantagens aí. Conforme o ranking vai avançando, vocês vão vendo que os personagens vão ficando cada vez mais úteis para um mundo de heróis. E por isso eu digo que ele está na 13ª colocação aqui do nosso ranking, que além de ser, mesmo sendo baixa, já é uma boa colocação. Então vamos para o nosso próximo personagem. Em 12º lugar a gente vai ter o Kaminari aqui. Ele tá nessa posição mais não pela sua versatilidade, mas porque ele conseguiu melhorar bastante sua individualidade em comparação ao início do anime, onde ele basicamente consegue usar choques. Ele controla a eletricidade, ele é meio que o super choque do anime. Só que ele possui o problema da individualidade dele é que quando ele usa demais ele fica meio grog, tá ligado? Ele fica meio zoado ali, meio whey, mas tá tranquilo. Tirando isso, ele tá de boa.
E ele consegue liberar muitos volts, bilhões de volts, é o ataque que ele gosta de usar ali e tal. Tranquilaço. Então isso coloca ele nessa posição. Além dele ter aprendido a concentrar os seus choques em pontos para você se efetuar disparos, o que aumentou muito o potencial dele em batalha. Ele também possui a manipulação livre da eletricidade. Então se ele usar sempre cargas menores, ele não vai ficar do jeito que ele fica quando ele usa toda a carga dele. Então ele possui um bom potencial em combate. Ele também demonstrou ser muito útil em suporte. E também demonstrou bastante que ele pode ajudar em situações adversas, como por exemplo recarregar as baterias de um gerador. Mas muito bem, vamos para o nosso próximo personagem. Em 11º lugar a gente vai ter aqui a Mina. Para quem não conhece, a Mina é aquela menina rosa da sala de aula que possui a individualidade de ácido. Essa individualidade é bem curiosa porque ela basicamente não demonstra ser muito útil, mas se parar pra pensar, na verdade ela é bem mais útil que a Mina. Ela é muito criativa na maneira que ela usa essa individualidade. Por exemplo, ao secretar aquele líquido, ela consegue usar aquilo para se mover livremente pelo chão, tirando totalmente o atrito dos seus pés com o chão, que faz com que ela corra bem mais rápido e saia deslizando por aí, quase como o surf de gelo que o Todoroki usa. Mas é basicamente isso que ela faz. Ela secreta ácidos, então ela consegue criar ácidos cada vez mais derretentes, assim, podemos dizer assim, mais fortes. Então ela consegue abrir buracos em paredes, que seria muito útil para algum resgate. Consegue derreter em vários locais assim. E também é muito útil para ataques, já que ela aprendeu a produzir isso e fazer meio com um ataque de rajada. Então ela tem um potencial muito alto de combate. Ela pode ser útil para um resgate, já que ela consegue destruir qualquer coisa com o seu ácido. Basicamente é isso que eu diria para isso. Ela tem que desenvolver ainda mais para conseguir produzir ácidos mais fortes, para serem capazes de reduzir qualquer coisa a nada. Mas ela já demonstrou bastante poder aí nas suas habilidades. Ela tá acima do Kaminari porque ela possui bem menos fraquezas do que ele. Então, vamos nessa. Vamos continuar com o nosso ranking. Em 11º lugar vai estar a Jiro. Aí você está pensando, por que você botou a Jiro acima do Kaminari e, por exemplo, da Mina? Porque, cara, a história dela é genial, é muito boa, porque ela consegue sentir tudo com os lóbulos dela, que são meio que entradas de fone de ouvido, e consegue ter um nível sensorial muito alto. Então isso ajuda muito em combate, resgate. É muito versátil esse nível sensorial que ela tem, que é muito alto. Ela escuta meio que tudo através das paredes mais grossas. Também ela consegue, com seus amplificadores, criar ataques sonoros com sua batida do coração. É uma coisa muito útil, porque atordoa os inimigos e ajuda muito em combate e demonstrou um bom poder. É por isso que ela tá nessa posição aí. E vamos para o nosso próximo membro do top. Já chegando no nosso top 10, a gente tem aqui em 9º lugar a Tsuyu, que basicamente tem uma individualidade que deixou muita gente em dúvida na hora que foi revelado, que a individualidade que ela possui as mesmas características de uma Han. Muita gente pensou que seria ruim talvez, mas eu diria que ela soube usar isso muito bem. Ela consegue saltar sobre paredes, produzir alguns mucos, né? Basicamente secretar o próprio estômago, colocar o próprio estômago para fora, engolir coisas. E essas habilidades de movimentação também que são muito úteis. Então isso torna ela uma heroína muito boa para combate, já que ela consegue se movimentar com facilidade. Uma heroína muito boa para resgate, como ela fez no seu estágio, que ela conseguiu ajudar bastante lá, naquele estágio que ela fez meio que na marinha dos heróis. E também ela já demonstrou muita utilidade e versatilidade com a habilidade dela, tendo como, por exemplo, esconder uma algema para poder prender o professor Ectoplasma durante o teste que ela fez com o Tokoyami. É por isso que ela tá na nossa nona posição. Continuando no nosso top 10, vamos para o nosso 8º lugar. Em 8º lugar a gente tem a Uraraka, que possui um crush no nosso querido protagonista Midoriya. A Uraraka ela possui a individualidade de gravidade zero, que é uma individualidade muito poderosa, que eu acho que rendeu para ela bons pontos na fase de entrada, já que ela conseguiu um lançamento que possui uma pontuação de infinito. Basicamente isto. Então pensando assim, imagine comigo. Ela consegue, tudo que ela toca, ela consegue fazer levitar e tirar completamente o peso daquela pessoa. Então ela consegue ajudar bastante pessoas que têm dificuldade em combate com coisas pesadas ou ajudar em resgates também. Então ela tem essa versatilidade muito boa. A única fraqueza dela é que ela não consegue, mesmo levantando muitas coisas, ela faz um tremendo esforço para fazer isso, que ela tem que exigir uma concentração, né? Obviamente. Ela também possui uma fraqueza de físico, mas depois do estágio dela ela conseguiu melhorar sua habilidade de luta. Então eu diria que ela não tem mais isso. Porém ela ainda não consegue
usar a própria individualidade dela mesma sem ficar um pouco enjoada. Então eu diria que depois que ela trabalhar isso, talvez ela fique um pouco mais alta no ranking, mas por enquanto ela vai ficar na nossa 8ª posição. Então vamos para o nosso 7º lugar. Em 7º lugar temos a Momo, a nossa querida criadora de tudo. Ela basicamente faz o que? A individualidade dela é criação, a família dela é rica, ela foi uma heroína que entrou por recomendação, ela não participou pelo exame. Então por que você deve estar pensando comigo? Cara, como foi que ela tá no top 7 acima de todos os outros que tem uma individualidade tão boas? Cara, imagina assim, ela já demonstrou ser muito útil em tudo, ela é muito esperta, então ela possui um nível de QI muito elevado para qualquer coisa, batalha, resgate. Ela já demonstrou vários pensamentos rápidos, até mesmo mais altos que o do Todoroki. Ela demonstrou então basicamente uma prodígio nesses aspectos de mais inteligência e foco. E como ela consegue criar quase qualquer coisa, sendo até coisas mais complexas, ela chegou até mesmo a criar um próprio óculos especial para o Tokoyami durante um exame, cara. Então eu diria que ela tá desenvolvendo cada vez melhor essas coisas. E ela tá aumentando também o limite de coisas que ela pode criar. Então ela também demonstrou ser muito boa em combate, apesar de tudo. Então ela possui uma individualidade tão versátil que ela consegue ajudar em tudo, já que ela consegue produzir objetos e armas e defesas assim. Então basicamente a individualidade dela é muito boa. Ela só tá nessa posição porque as outras individualidades são bem superiores a dela, mas só que ela ainda assim é muito poderosa. Então eu diria que ela vai ser uma heroína muito boa no futuro. Então vamos para o nosso próximo personagem do ranking. Em 6º lugar a gente vai ter o Kirishima. Calma, não me crucifiquem por botar ele acima da Momo. É porque basicamente o que acontece, o Kirishima já demonstrou uma curva de crescimento enorme no que ele pode endurecer o seu corpo, sendo extremamente útil em combate, tendo um estilo de combate corpo a corpo muito bom, um pensamento muito bom também para batalhas assim. Então ele seria muito bom um herói de combate, um herói de suporte. E a habilidade física dele também é muito boa, ele possui uma força legal, então ele possui uma certa vantagem em resgates, onde ele tem que botar mais ele pode botar a vida dele mais em risco, já que ele consegue endurecer o corpo dele a um nível muito maior do que o próprio aço. Então eu diria que é basicamente isso que torna o nosso querido Kirishima superior a Momo. Então vamos para o nosso próximo personagem. Como nosso próximo personagem, ele tá em 5º lugar aqui atualmente, que é o Lida. Você ainda tá pensando, no seu top 5 tem o Lida, cara? Eu falei que sim. Depois do que ele demonstrou nessa 5ª temporada, eu diria que ele tá mais do que merecido aqui nesse top 5. Porque basicamente ele consegue usar os seus motores, as suas panturrilhas, para aumentar sua velocidade, o que aumenta muito o potencial dele em combate. Ele possui um alto nível de poder de pensamento, então ele basicamente vai conseguir ele sempre pensa em estratégias muito boas. Eu diria que ele tá quase no mesmo nível da Momo em questão de pensamento, assim, de estratégias de combate. E ele também demonstrou ser um cara muito disciplinado que segue sempre as regras. Esse é um ponto bom para um herói nessa sociedade atual. Também ele demonstrou que ele tem uma visão assim muito boa. Ele também tem essa super velocidade dele que ajuda muito em resgates. O combate dele corpo a corpo é muito legal porque ele tá cada vez evoluindo mais. Essa última habilidade que ele demonstrou nos últimos episódios da 5ª temporada nos provaram que ele não tem limite, que ele tá crescendo cada vez mais e que ele tá muito mais forte. Então ele merece muito mesmo esse 5º lugar no nosso top 5 aí. Vamos agora pro nosso rank 4 da sala 1A. No rank 4 a gente colocou o Tokoyami, que possui a Dark Shadow como individualidade. Uma individualidade bem curiosa na vez que eu vi, porque eu não sabia muito bem como é que funcionava. Depois, quando eles explicaram, eu tive uma ideia um pouco melhor sobre ela. Então eu diria que ela é uma individualidade extremamente OP. Por quê? Porque basicamente o Tokoyami ele tem uma extensão do corpo dele que é diferente da extensão da cauda do Uchi. Porque basicamente ela possui uma própria mentalidade que só controla a Dark Shadow. E ela pode ser útil como armadura e como arma. E de maneira que ele consegue até mesmo voar. Ele mostrou lá já no anime que ele consegue se manipular de diversas maneiras e que ela é extremamente poderosa, sendo que à noite é quase impossível do Tokoyami controlar ela. Então, a fraqueza dela seria apenas a luz, que deixa com que ela fique mais tímida e mais fraca em poder de ataque. Além da Dark Shadow conseguir tocar objetos físicos e fazer essas coisas, ela é extremamente boa em defesa, então eu diria que é uma das mais quebradas, tipo Kuno Hero. Mas é basicamente isso, principalmente da sala, eu tô falando das UA. Então não venha comparar a individualidade do Tokoyami com o Overhaul, meus queridos. É óbvio que eu tô comparando com os alunos da UA. Então vamos
para o nosso top 3. O rank 3, vocês provavelmente já sabem quem são, porque infelizmente não tem como variar tanto nesse top 3, né? Vamos nessa. Como rank 3 a gente vai ter o Todoroki. E você aí que vê o Todoroki como o mais forte da sala, ou em segundo pelo menos, você tá bem errado, meu querido. Porque apesar do que ele demonstrou nessa quinta temporada, o Todoroki ele é meio limitado em batalha, já que ele não consegue usar o seu fogo e gelo ao mesmo tempo. Então isso limita ele a sempre estar usando apenas um lado por vez. Isso delimita um pouco ele em batalha, o que torna ele inferior aos nossos top 1 e 2. Mas só que ele também possui uma boa habilidade física natural, um bom instinto de batalha, e a habilidade dele se provou ser bem versátil tanto para resgates quanto para batalhas. Então eu diria que o Todoroki ele é basicamente um herói muito completo. Esses top 3, top 5 eu diria que já são heróis completos já. Quando sair do UA já vai fazer um trabalho muito bom lá, então já tá bom. Quando ele conseguir treinar mais dele mesmo, talvez ele consiga ser um top 1, mas não por muito tempo, porque os outros são muito mais OPs que ele. Porém, a história dele é elemental, de gelo e fogo, que dá uma equilibrada, faz com que ele consiga usar mais poder do que o próprio pai, por exemplo. Para aqueles que têm dúvida sobre a habilidade dele do Endeavor, ele possui as chamas do Endeavor, só que as chamas dele são muito melhor. Por quê? O Endeavor ele possui um limite, já que ele pode superaquecer, mas o Shoto ele não possui esse limite porque ele tem o gelo para não poder superaquecer. Então é basicamente por isso que as chamas dele são melhor. Então os outros estão acima. Vamos lá mostrar para vocês agora nosso top 1 e 2. Como rank 2, eu coloquei o Bakugo. Então você deve estar pensando, caraca, cara, você botou o Bakugo como 2, não como 1. Mano, até mesmo no anime já está demonstrado que ele já é o rank 2 da sala. Por quê? Ele possui um instinto de batalha muito bom, estratégia fenomenal. Apesar de todo o potencial dele de destruição, ele demonstra também uma boa criatividade com a própria individualidade, sendo capaz de criar vários ataques diferentes. E também sendo capaz de usar uma pessoa que eu vi que usou melhor o recurso do uniforme de herói, que faz com que você possa ter uma extensão, usar sua individualidade de maneira mais segura. Eu acho que ele foi a pessoa que melhor usou isso, já que ele usa as manoplas, as granadas. Então é isso. Pra quem não sabe como funciona a individualidade do Bakugo, ele secreta nitroglicerina das suas granadas sudoríparas e ele faz com que elas explodam. É isso que cria as explosões dele. Então por isso que ele fica mais fraco no inverno, porque quando está no inverno você sua menos, então ele produz menos nitroglicerina, logo ele ficará mais fraco. Mas eu diria que é isso que torna ele o segundo lugar. O poder de ataque dele, a força dele em combate, a criatividade dele com os golpes, torna ele tão bom que ele passa meio que o Todoroki por causa disso. Apesar daquela batalha muito feia no festival desportivo, já foi demonstrado que os dois têm um poder de batalha bem parecido. Mas o Bakugo deve passar um pouquinho ali na frente, na minha opinião. Então vamos nessa. Para nosso top 1. Como o nosso querido top 1, a gente vai ter o Midoriya. Não tem como fugir muito disso, pessoal. O Midoriya ele é o top 1 da sala. Por quê? Porque ele possui um nível de estudo sobre a individualidade de cada um. Ele sabe lutar em batalha. Ele tem uma boa pensamento de estratégias, já que ele não possui individualidade, então ele teria que usar mais a mente. Mas agora que ele possui individualidade, ele combinou a mente com a força dele, ele tá ficando cada vez mais OP. E só usando, por exemplo, 10% do novo foral, ele já tá basicamente mais quebrado que todo mundo que possui individualidade que dá poder físico. A movimentação dele aumentou muito. Ele já demonstrou ser muito útil para resgates com a sua velocidade, sua força. E graças aos poderes novos que estão sendo revelados aí, por causa da quinta temporada, eu diria que ele tá sendo o mais quebrado de todos, sendo capaz de se igualar com o Kacchan, apenas não usando todo o seu anforal, cara. Ele conseguiu se igualar ao Bakugo sem usar o anforal completo. Isso é basicamente muito surreal, na minha humilde opinião. Quando ele alcançar o potencial máximo dele com um anforal, eu diria que ele vai ser o herói mais roubado de todos, indescrivelmente o top 1 dos heróis. Como o anime já mesmo revelou, como que é, porque pra quem não sabe, no início do anime ele tá contando a história de como ele se tornou o maior herói de todos. Então ele conseguiu. Agora a gente só tá assistindo a jornada dele. É basicamente isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do ranking que eu montei aqui. Eu montei com base na minha opinião pessoal, mas eu espero que vocês gostem. Então, me monta aí seu ranking da sala 1A e manda aí nos comentários pra mim, pra gente ver quem é e por que você trocaria alguma posição que eu coloquei aqui e por que você faria isso. Coloca seu justificativo aí e vamos nessa.